Oi pessoal, tô aqui no Honkai Star Rail e hoje para estar trazendo para vocês o Salão Esquecido e finalmente a Memória do Caos de nível 10, tá? Vou dar uma introdução aqui para vocês e comentar um pouco a respeito dos times. Essa memória aqui eu não vou mentir, tá? Pro nível atual da minha conta eu dependi de bastante RNG. Eu tive que fazer 7 tentativas mais ou menos para passar essa dificuldade aqui. E a maioria das vezes é porque eu morria na primeira fase aqui, tá? Qual que é o maior problema aqui? É o que eu vou chamar essa mob aqui, que é a Sombra Decadente, tá? Vou chamar ela de bruxa, para adiantar um pouco. Na terceira leva de inimigos vai ter duas dela, tá? E o problema é que ela dá muito dano, mas o que deixa mais difícil é que ela dá muito controle, tá? Vai ter vezes que ela vai controlar 3 personagens do seu time. Por isso eu recomendo que, para passar essa memória, é altamente recomendado que você tenha 2 healers, tá? Seja um Bailu e Luosha, seja Bailu e Natasha, mas tenha 2 healers. Não tenta passar, por exemplo, com Gepard na função de healer, porque não vai dar certo, não é nem porque ele não vai conseguir tancar, mas se ele tomar um controle acabou pro seu time, porque provavelmente ele vai ficar controlado a partida inteira. Eu levo a Trailblazer de fogo, por exemplo, e ela joga na terceira etapa. Se ela joga 2 vezes é muito, tá? É realmente uma parte bem chata. O Luosha ele entra muito bem aqui para ficar limpando, ele dificilmente vai tomar controle, só que na segunda aqui fase tem a Kafka e ela também dá controle, então eu optei por deixar o Luosha na segunda etapa. Talvez eu tive bastante dificuldade porque a minha Bailu não está muito bem upada. Se a sua tiver melhor, ela vai conseguir curar mais do que a minha, então talvez passe mais fácil, tá? Então, entrando agora nas recomendações de time, o que, que eu recomendo para estar fazendo aqui a primeira etapa? Todos eles vão ter fraqueza, tá? Sempre. A fogo e a raio. Aí aqui na terceira etapa vai ter de quebra também a vento, tá? Então um time focado em Blade, tá? Com Blade e Bronya fica um time muito bom. Um time focado com o Jingyuan vai ser muito bom, porque sempre vão ter fraqueza a raio. O Jingyuan ele sempre bate em todo mundo, então vai quebrar sempre o escudo de todo mundo e dar dano em todo mundo. É um personagem recomendado aqui, tá? E você leva Ting Yun pra buffar ele. E, inclusive, se você ter o Jing e o Blade, um time que fica muito bom é os dois juntos, tá? Nessa terceira etapa aqui, os dois vão estar batendo em área e dando dano nas duas bruxas ali. Você vai matá-las muito facilmente. Porém, aí eu recomendo que você tire a Jing Yuan. Por quê? Nesse caso aqui, uma dica que eu dou: quando você tem um time com 2 personagens que são para dar dano, sejam eles DPS sub-DPS ou DPS DPS, é muito mais interessante que você leve um suporte debuffer. Então encaixa perfeitamente nesse time uma Pela, já que ela vai dar Death Break em área. Por que um suporte debuffer? Porque, por exemplo, eu já fiz aqui no canal uma comparação entre a Bronya e a Silverwolf, tá? E no resultado final, a Bronya dando buffs pro seu DPS ou a Silverwolf tirando a defesa do inimigo, o dano final acaba sendo sempre o mesmo, tá? Por parte do DPS. Então, por exemplo, se eu trago aqui uma Ting-Yun, o Blade não se beneficia de ataque, então ela vai buffar normalmente o Jing Yuan. Com isso, o Jing Yuan vai causar mais dano, o Blade vai dar a mesma quantidade de dano. Agora, se eu trago aqui uma Pela e reduzo a defesa do meu inimigo, quando o Jing Yuan bater, ele vai dar mais dano, e quando o Blade bater, ele vai dar mais dano. Então, de forma geral, um suporte debuffer, quando você tem 2 personagens que o foco deles é dar dano, beneficia o time de forma geral, muito mais do que um suporte buffer, tá? Um outro time que você pode estar fazendo, acredite ou não, eles têm sempre muita fraqueza a fogo, então é um time de Rimeco com Asta, tá? Aí você pode talvez colocar uma Hulk e depois completar com uma Bailu ou uma Natasha ou um Luosha, tá? Mas é um time que também funciona muito bem. Já aqui embaixo, sim, um outro time que dá pra você fazer é um time de Dot, tá? Trazendo Serval e Sampo. Aí você põe uma Trailblazer de fogo e uma Bailu ou uma Natasha. E mais pra frente também vai vir a Kafka, que vai entrar muito bem nesse time. Eles têm fraqueza a raio, então se for os mesmos inimigos quando a Kafka chegar, é um time que também vai ser muito bom aqui. Então, aqui na segunda parte ele vai ter fraqueza a físico, a vento e a imaginário. Então, personagens que caem muito bem, Luosha e Welch, tá? O Luosha principalmente porque ele dá
O limpar, que vai ser muito importante, ele dificilmente vai tomar controle. O que mais dá para você trazer aqui? O próprio Blade também, então você pode fazer Blade embaixo, Jingyuan em cima. Você pode estar trazendo aqui também mais pra frente que vai vir o Danheng 5 estrelas, que é ele na forma dragão. Você pode fazer um time voltado para Clara, tá? É que eu não tenho ela, então vou simbolizar aqui a Susheng, que também vai estar entrando muito bem. Você pode trazer suportes como a Yukong, que foi dada de graça, é imaginário, vai dar bastante dano. E caso você não tenha nenhum desses personagens, como Clara, Susheng, você pode estar fazendo, caso tenha Silverwolf, é um time onde você vai acrescentar a fraqueza elemental a quântico, tá? Aí como que você vai ter certeza que vai vir a fraqueza a quântico? Sempre que o time já ter fraquezas elementais, vai ir a fraqueza que o time não tem. Então, por exemplo, o Elt Luosha. Ela já tem a imaginário, vai 100% das vezes a quântico. Brony, Luosha, vai a quântico. Brony, Natasha, porque a Natasha é físico e ela tem fraqueza a físico já. Você pode tirar, não vou levar a Brony, eu vou levar a Clara aqui com Natasha, também vai ficar muito bom. Então tem bastante opção de personagem para estar levando, tá? O próprio Danheng aqui vai estar causando bastante dano também. Caso você não tenha Silly, pode ser também a Quinque, tá? Então, tem bastante opção de personagem. Agora eu vou deixar vocês com a gameplay e eu vou comentando por cima de algumas partes que eu acho importante. Então, entrando na batalha, é bem importante, tá, que vocês usem as habilidades dos seus personagens. Por isso é bem interessante que você saiba certinho quais são essas habilidades, tá? Entrando na luta, eu já logo utilizo a ultimate da Tingyun para puxar a ultimate do meu Jingyuan. Assim, no turno dele, eu já vou utilizar a perícia e vou causar um bom dano. O Senhor dos Raios vai estar com 10 stacks e vai conseguir eliminar todos os inimigos. Assim eu já termino essa primeira leva de inimigos em um turno, tá? Que é bem interessante, já que o Salão Esquecido é um desafio contra o tempo. Aqui essa última memória, a gente vai ter também meio que essa passiva, que no final de cada turno, né, que é quando passa, por exemplo, de 38 para 37, vai ser aplicado um dano físico em área, tá? Esse dano, ele muitas vezes vai estar te ajudando demais a passar a fase.
私が守る。泣いてよここへ騎兵の出番立ち切る千の珍奇を持って鼓舞を一心同期。 Bom, aqui eu já vou passar para a última etapa. Que tipo de preparativo é interessante você fazer? Chegar já com a ultimate da Trailblazer para você já puxar o escudo e receber um pouco menos de dano, e até porque é bem provável que ela tome controle nessa etapa, então vai ser algum dos únicos movimentos que ela vai ter nessa terceira leva de inimigos. Tente chegar também com o máximo de vida nos seus personagens, tá? Outro ponto, se você percebe, por exemplo, que acabou o buff da Ting-Yun, mas você não vai ter ponto de perícia para usar o Jingyuan e a Bailu, não buff, tá? Com a Ting-Yun, porque é muito mais importante que você tenha pontos para estar curando o seu time e pontos para usar a perícia do Jing, que é essencial para ele estacar ao máximo o Senhor dos Raios. Não vale a pena você estar gastando com a Ting-Yun. Só use o buff dela caso você perceba que você tá com um ponto de perícia de sobra.ランス戦闘準備。槍先に火を炎のエリアを断ち切れ。気を逃してはならない。泣いてよここへ。話を導くな。千の珍奇。 Aqui vocês percebem que eu vou fazer uma jogada meio estranha para muitos, mas eu optei por estar utilizando a ultimate da Ting-Yun na Bailu, tá? E por que eu fiz isso? Para eu rushar logo a ultimate da minha Bailu, porque eu percebi que meus personagens estavam ficando com um nível de vida preocupante, tá? Vocês têm que ter esse tipo de visão no game, porque às vezes é muito mais interessante você demorar um pouquinho mais para passar do que você não conseguir passar porque um dos seus personagens morreu, tá? Então a ultimate da Ting-Yun, ela não vai ser utilizada somente para aumentar o dano e rushar a ult do seu DPS. Às vezes você vai ter que fazer esse tipo de jogada para conseguir manter seu time vivo. E aí vocês puderam ver que eu consegui, então tá passando aqui essa primeira etapa. Dependeu sim de um pouquinho de RNG, mas se você tiver com a conta num nível mais ou menos parecido do meu, meus personagens não estão nada de outro mundo, meus personagens 5 estrelas são todos E0, não estão com uma build de DPS incrível, que tem ótimos substatus nas relíquias, então dá sim pra você passar, tá? Vai depender um pouquinho de sorte sim, você vai ter que fazer algumas tentativas, mas é totalmente possível. Bom, a primeira leva de inimigos aqui do time da Cilly não tem muito segredo, você vai abusar bastante da mecânica de reset dela, né? Esses dois inimigos da lateral, tanto da lateral esquerda quanto direita, eles têm aquela mecânica de reviver quando morre a primeira vez, então é um pouco chatinho, mas essa primeira leva é bem tranquila. Seguinte. バトル体験を改善しないと。2倍速ってこんなもん。避けられない一戦。
せん。もうじゃ再臨。私が怖いの？へえ。食材の時だ。天使を授けん。ナイスヒーリング。償いたまえ。Bom, entrando aqui então, tá na segunda leva de inimigos, mate sempre, primeiramente, esses inimigos menores que ele summona. Por quê? A não ser que você tenha uma Cilê 6 com a arma dela refino 5 para dar um dano estrondoso, vai ser muito difícil você conseguir finalizar rápido o inimigo maior ali, que é o boss central, por assim dizer, dessa leva. E qual é o problema de deixar os inimigos menores vivos? É porque eles ficam healando, tá, o boss central, então muitas das vezes você arranca ali metade da vida e no próximo turno ele já recuperou 25% da vida que ele perdeu. Então, mate logo os inimigos da lateral para você conseguir então focar o boss central, tá? Vocês puderam ver agora mesmo que eu tinha dado já bastante dano. E depois ele já tinha recuperado praticamente toda a vida, então eu perdi um bom tempo nisso, tá? Se eu tivesse focado logo os inimigos da lateral, eu teria passado de forma bem mais rápida essa segunda leva. E agora então, chegando na terceira etapa, foquem a Kafka, tá? Primeiro. Por que focar a Kafka e não focar o outro ali? Porque o outro ele vai summonar os menorzinhos, então vai ter mais gente batendo. Seria até interessante se você conseguir matar ele de forma rápida, como eu disse, você ter uma Cilê 6 com o cone dela, refino 5, pode estar focando. Caso não, foque a Kafka primeiro, tá? Por quê? A Kafka ela vai ficar aplicando controle nos seus aliados, tá? E por mais que tenha um Luocha ali pra estar removendo, ele só vai usar a perícia se o aliado fica com menos de 50% da vida, senão você vai ter que usar manualmente. E aí é um turno onde você vai ter que gastar um ponto de perícia para limpar seu aliado, que você não precisaria estar gastando se a Kafka já tivesse morta. Então chegou aqui, foca em matar a Kafka o mais rápido possível e depois você vai pro outro inimigo. Lembrando que o outro inimigo segue a mesma mecânica, então se tem os menorzinhos ali no campo, mate eles para depois focar o central, tá? Porque senão eles vai ficar recebendo cura e vai ser um problema para você.
あげる。蝶と共に散れ、スターレイファントム。対価を払ってもらう。我に力を。鬱陶しいわね。厄介を避けん。ナイスヒーリング。しつこい。バトル体験を2倍速ってこんなもん。お別れの時だ。避けられない一戦。我に力を。鬱陶しいわね。楽にしてあげる。蝶と共に散れ、